Davi e Golias na vida do cristão. Você já se sentiu pequeno diante de um problema gigante? Já olhou para uma situação e pensou, eu não vou conseguir vencer isso? Talvez o seu Golias seja uma enfermidade, talvez seja uma crise financeira, talvez seja um problema familiar, uma luta espiritual, uma ansiedade constante ou até mesmo um pecado que parece impossível de vencer. A história de Davi e Golias não é apenas um relato antigo, ela é uma poderosa mensagem para todos aqueles que enfrentam gigantes em sua caminhada com Deus. Hoje vamos descobrir como Deus usa pessoas comuns para vencer desafios extraordinários e por que os gigantes que enfrentamos podem ser justamente o caminho para testemunharmos o poder do Senhor. O gigante era real. Golias não era uma ilusão. Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, era um guerreiro experiente e possuía armaduras impressionantes. Durante 40 dias ele desafiou Israel. Todos os soldados ouviam, todos conheciam sua força, todos conheciam sua fama e por isso todos tinham medo. Muitas vezes nossos gigantes também parecem reais demais. São contas acumuladas, problemas no casamento, portas fechadas, perseguições, dificuldades emocionais, lutas espirituais. Não adianta fingir que eles não existem. A Bíblia não nega a existência dos gigantes, mas ela mostra que existe um Deus maior do que qualquer gigante. O problema não era o tamanho de Golias. O problema era que Israel estava olhando apenas para o Golias. Entenderam? Esse vídeo não trata de condições materiais, tá? Não vamos falar nesse vídeo sobre problemas materiais, e sim espirituais. Davi tinha uma visão diferente. Quando Davi chegou ao campo de batalha, ele viu o mesmo gigante, mas reagiu de forma diferente. Enquanto os soldados enxergavam um inimigo invencível, Davi enxergava alguém que estava desafiando o Deus vivo. Somente isso. A diferença não estava nos olhos, estava na fé. Os homens de Israel diziam, olhem como ele é grande. Davi dizia, olhem como Deus é grande. Muitos cristãos vivem derrotados porque passam mais tempo contemplando seus problemas do que contemplando Deus. Quanto maior Deus se torna em nossa visão, menor o gigante parece. Davi foi preparado no secreto. Antes de enfrentar Golias, Davi enfrentou um leão. Antes de enfrentar Golias, Davi enfrentou um urso. Ninguém viu aquelas batalhas. Não havia plateia, não havia aplausos, somente Deus estava observando. As maiores vitórias públicas nascem das experiências secretas com Deus. Muitos querem derrotar gigantes sem desenvolver intimidade com o Senhor. Mas foi no campo, cuidando das ovelhas, que Davi aprendeu a confiar. Foi sozinho que ele desenvolveu coragem. Foi em oração que sua fé cresceu. Talvez Deus esteja usando as lutas escondidas da sua vida para prepará-lo para algo maior. Davi recusou a armadura de Saul. Saul ofereceu sua armadura para Davi, mas ela não servia. Davi simplesmente recusou. Ele não tentaria vencer usando algo que Deus não havia preparado para ele. Existe uma grande lição aqui. Muitos cristãos fracassam porque tentam viver a fé dos outros. Querem copiar pregadores, copiar ministérios, copiar experiências, copiar chamados. Mas Deus quer usar você do jeito que Ele criou você. Davi venceu sendo Davi. E você vencerá sendo aquilo que Deus chamou você para ser. As 5 pedras da fé. Davi pegou 5 pedras lisas, mas apenas uma foi necessária, porque a vitória não estava nas pedras, estava em Deus. Muitas vezes colocamos nossa confiança nos recursos humanos, no dinheiro, na influência, nos contatos, nas estratégias, mas a verdadeira força do cristão não está no que ele possui, está em quem está ao seu lado. Quando Deus luta por nós, uma única pedra é suficiente. A batalha pertence ao Senhor. Preste atenção.
a batalha é do Senhor. Uma das frases mais poderosas da Bíblia está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Porque do Senhor é a guerra. Quem somos nós, não é mesmo? Davi compreendeu algo que muitos esquecem. Ele não estava sozinho. Deus estava lutando com ele. Há batalhas que você não vencerá pela sua inteligência. Há lutas que você não vencerá pela sua força. Há portas que você não conseguirá abrir sozinho. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando o Senhor entra na batalha, a derrota se transforma em vitória. Você crê nisso? Você tem fé suficiente para entender isso? Todo Golias tem um ponto fraco. Observe. Golias parecia invencível, mas havia uma parte descoberta em sua armadura, a testa. Foi exatamente ali que a pedra atingiu. Isso nos ensina algo importante. Nenhum gigante é maior que a sabedoria de Deus. Nenhum problema é impossível para Deus resolver. Nenhuma muralha é alta demais. Nenhuma situação está fora do controle do Senhor. Quando Deus age, Ele encontra o ponto exato da batalha. Aquilo que parece impossível para nós já possui uma solução diante dos olhos de Deus. Lembre-se disso. Grave isso e leve isso para a sua vida. Os gigantes existem para revelar a glória de Deus. Imagine se Golias nunca tivesse aparecido. Talvez Davi continuasse apenas como um pastor desconhecido, mas foi o gigante que revelou quem Davi era. Da mesma forma, muitas vezes os desafios revelam o que Deus está formando dentro de nós. A luta revela a fé, a dificuldade revela a perseverança, a dor revela a dependência de Deus. O gigante não veio para destruir você. Ele pode ser justamente a oportunidade para Deus mostrar seu poder através da sua vida. Vamos aplicar essa história de Davi e Golias para os dias de hoje? Qual é o seu Golias? Talvez seja uma enfermidade, um problema financeiro, um vício, uma crise familiar, o medo do futuro, a ansiedade, a solidão, o desemprego, uma perseguição espiritual. Mas lembre-se, Golias era grande, mas Deus era muito maior. O gigante fazia barulho, mas Deus tinha a última palavra. A última palavra sempre será do Senhor. O gigante desafiava, mas Deus já havia decretado a vitória. O mesmo Deus que esteve com Davi continua vivo hoje. Ele continua fortalecendo os cansados, continua levantando os abatidos, continua abrindo caminhos onde não existe caminho, continua realizando milagres. Basta ter a fé viva em Deus, que Ele opera milagres. Sim, Ele opera. A história de Davi e Golias não é sobre um menino corajoso, é sobre um Deus poderoso. Não é sobre a capacidade humana, é sobre a fidelidade divina. Quando você olhar para os gigantes da sua vida, não se concentre no tamanho deles. Olhe para o tamanho do Deus que você serve. Talvez hoje você se sinta pequeno como Davi. Talvez ninguém acredite em você, acredite na sua capacidade com Deus, acredite na sua fé. Talvez as circunstâncias pareçam impossíveis, mas lembre-se, Deus ainda usa pedras para derrubar gigantes. Deus ainda transforma improváveis em vencedores. Deus ainda honra aqueles que confiam nele. E o gigante que hoje parece impossível pode ser o testemunho que amanhã glorificará o nome do Senhor. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário dizendo: meu Deus é maior que qualquer Golias, e compartilhe esse conteúdo com alguém que esteja enfrentando uma grande batalha. Que o Senhor fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e lhe dê coragem para enfrentar qualquer gigante, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou esperar vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até lá!